seja bem-vindo! Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Porto do Rio Grande entre os 5 maiores do Brasil. A carreta do SESC estará em Rio Grande oferecendo exames gratuitos. E ainda, devolução do ICMS reaquece a economia do Rio Grande do Sul. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Nessa semana começa a propaganda eleitoral para as eleições municipais de outubro. Este ano, o TSE aprovou regras para o uso de inteligência artificial nas campanhas. O primeiro turno será em 6 de outubro e, se necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 27. A partir desta sexta-feira, dia 16 de agosto, estão liberadas as propagandas eleitorais para as eleições municipais de outubro. A campanha seguirá até o dia 30 de setembro e o primeiro turno ocorrerá em 6 de outubro. Caso nenhum candidato alcance mais de 50% dos votos, o segundo turno está previsto para 27 de outubro. Este ano, pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu regras específicas para o uso de inteligência artificial nas campanhas. De acordo com as novas regras, qualquer conteúdo gerado por inteligência artificial deve ser claramente identificado para o eleitor, seja por meio de marca d'água em imagens e vídeos ou por alertas sonoros em propagandas de rádio. Em caso de descumprimento, as propagandas podem ser retiradas de circulação, seja por decisão judicial ou pelos próprios provedores de serviços de comunicação. Uma das principais proibições é o uso de deepfakes, que são conteúdos manipulados digitalmente para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de uma pessoa. Quem utilizar este recurso para prejudicar ou favorecer candidatos podem enfrentar punições severas, incluindo a cassação de candidaturas e investigação por crime eleitoral. As regras tradicionais de propaganda continuam em vigor, proibindo o anonimato, a disseminação de desinformação e qualquer forma de discriminação ou discurso de ódio. Showmícios, outdoors e telemarketing também permanecem proibidos. Para denunciar irregularidades, os eleitores podem utilizar o aplicativo Pardal ou o sistema de alertas de desinformação eleitoral do TSE. E agora a próxima informação em destaque. O Porto do Rio Grande se consolida como o 5º maior do Brasil em movimentação de cargas, no primeiro semestre de 2024. Apesar das adversidades climáticas, o Complexo Portuário Gaúcho segue crescendo e conquistou prêmios nacionais pelo aumento expressivo na movimentação de containers. O Porto do Rio Grande se destaca como o 5º maior em movimentações de cargas no Brasil, conforme os dados divulgados pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários na última semana. No primeiro semestre de 2024, o Porto do Rio Grande movimentou cerca de 12 milhões de toneladas, ao somar-se aos terminais privados do Complexo Portuário do Rio Grande. O total movimentado chegou a 18 milhões de toneladas. O presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, ressaltou o empenho em tornar os portos gaúchos cada vez mais competitivos no cenário nacional, sendo responsáveis por 30% da economia do estado. Os dados mostram um crescimento geral no setor, impulsionado especialmente pelo aumento de cargas containerizadas, que atingiram 73 milhões de toneladas no primeiro semestre, um recorde com um aumento de 22,72% em relação ao mesmo período de 2023. Além disso, a Portos RS foi premiada na 5ª edição do Prêmio Portos Brasil, recebendo o primeiro lugar em crescimento da movimentação de containers e o terceiro lugar em evolução no índice da gestão da autoridade portuária, reforçando a importância dos portos gaúchos para a economia do estado e do país. Mudando de assunto, os dados apontam que a ansiedade entre crianças e jovens já superou o número registrado em adulto.
ações confundidas muitas vezes por sinais da idade. Porém, esses sintomas eles podem representar que algo não está bem. Os números de ansiedade entre crianças e jovens vêm crescendo a cada ano e já superam os adultos. Conforme dados da Rede de Atenção Psicossocial do SUS, entre 2013 e 2023, a taxa de pacientes entre 10 e 14 anos atendidos pelos transtornos era de 125 a cada 100 mil. Já de adolescentes, o número é ainda maior, 157 a cada 100 mil. Pacientes que sofrem com o problema demonstram sinais claros de que algo não está bem. Então, os sinais mais comuns, né? O rendimento escolar que fica baixo. Normalmente as crianças acabam ficando com dor de cabeça, acabam ficando mais estressadas, aquela birra acaba não sendo uma birra tão normal. Normalmente a gente pede para os pais conversarem com a criança, né? Ver o que ocorreu no dia a dia da criança, para ver se realmente não aconteceu nada que ocasionou ansiedade ou realmente é só uma birra. Ainda de acordo com os dados, os números tiveram uma piora dos índices a partir da segunda década dos anos 2000, justamente período marcado pelo uso da tecnologia e popularização dos smartphones. A especialista Mariana Barros aponta que a exposição às telas prejudica principalmente o sono, nossa principal fonte de energia. Bastante, principalmente na hora de dormir, porque a criança não consegue ter uma qualidade de sono, isso tanto em criança como adultos, né? E acaba repercutindo no dia a dia. O tratamento começa pela procura de um profissional, onde os pais terão auxílio para lidar com a situação e ajudar quem, na maioria das vezes, não sabe nem expressar o que sente. O tratamento, né, os pais têm que procurar um profissional, normalmente é aconselhado o psicólogo, para começar as sessões de terapia, e a criança começa a entender, a gente começa a mostrar para a criança e ela acaba descobrindo as emoções e começa a saber lidar com elas. O acompanhamento envolve todo o ciclo social da criança, inclusive com o apoio da escola. Isso é uma questão que é os pais, né, junto à escola e junto ao profissional. A gente sempre diz que quando é com criança tem que trabalhar em grupo. Então a gente orienta os pais, a gente tem contato com a escola e a gente vai orientando como é que está o rendimento da criança. Vamos falar agora sobre as informações do tempo para esta segunda-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, a previsão é de sol com muitas nuvens à tarde. Os ventos ficam em 40 km por hora. Já a umidade fica em 59%. A temperatura ficará entre 10 graus a máxima e 6 graus a mínima. Em São José do Norte, tarde de céu nublado. Os ventos podem chegar a 40 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 59%. A temperatura ficará entre 10 graus a máxima e 6 graus a mínima. Em Dom Pedrito, céu entre nuvens durante a tarde. Os ventos ficam em 21 km por hora. A umidade fica em 54%. A temperatura ficará entre 11 graus a máxima e 5 graus a mínima. Em Camaquã, tarde de céu nublado, mas não há possibilidade de chuvas. Os ventos ficam fracos em 37 km por hora e a umidade fica mais alta e hoje poderá chegar a 42%. A temperatura ficará entre 14 graus a máxima e 7 graus a mínima. Em Venâncio Aires, previsão de sol entre nuvens durante a tarde, mas não chove. Os ventos ficam em 21 km por hora, já a umidade fica em 57%. A temperatura ficará entre 13 graus a máxima e 7 graus a mínima. E agora a próxima notícia. A partir de 26 de agosto, a carreta do SESC estará aqui no município do Rio Grande, oferecendo exames gratuitos de mamografia, colo do útero e consultas oftalmológicas. A iniciativa, em parceria com a Prefeitura, visa atender pacientes do SUS até 11 de setembro. O atendimento será no estacionamento do Shopping Praça, com mais de 600 exames previstos. A partir do dia 26 de agosto, a unidade SESC de Saúde Preventiva estará em Rio Grande, oferecendo exames gratuitos de mamografia, citopatológicos do colo do útero e consultas oftalmológicas. O projeto, realizado em parceria com a Prefeitura Municipal, visa reduzir a demanda por exames eletivos no Sistema Único de Saúde. A carreta do SESC ficará no estacionamento do Shopping Praça até o dia 11 de setembro, com expectativa de realizar 650 atendimentos. Os exames e consultas serão destinados a pacientes que já estão em lista de espera, com agendamentos feitos pela Central de Regulação de Consultas Especializadas. Além dos atendimentos médicos, a unidade também promoverá atividades de educação em saúde para a comunidade. O horário de funcionamento será de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde,
Já nas sextas-feiras, o atendimento ocorrerá das 8 da manhã ao meio-dia. Mais informações podem ser obtidas com o SESC através do telefone e do WhatsApp. Mudando de assunto, o programa Devolve ICMS Linha Branca do governo do Rio Grande do Sul está ajudando milhares de famílias a repor eletrodomésticos perdidos nas enchentes, com a devolução do ICMS pago na compra de fogões, geladeiras e máquinas de lavar. Esse programa beneficia cerca de 1 milhão de pessoas e impulsiona o comércio no estado, trazendo alívio para quem ainda se preocupa com os prejuízos. O programa Devolve ICMS Linha Branca, lançado recentemente pelo governo do Rio Grande do Sul, promete acelerar a recuperação de eletrodomésticos perdidos nas enchentes, beneficiando cerca de 1 milhão de gaúchos. A iniciativa vai restituir o valor do ICMS pago na compra de fogões, geladeiras e máquinas de lavar, diretamente na conta bancária dos afetados. A restituição pode chegar até R$1.000 para quem adquirir os 3 itens. Até agora, cerca de 31 mil pessoas já compraram eletrodomésticos e aguardam a restituição, que deve totalizar 9 milhões. Segundo a Receita Estadual, a procura por eletrodomésticos subiu 97% em junho e julho, indicando um aquecimento no mercado. O programa também tem impulsionado o setor, especialmente afetado pelas enchentes, e deve continuar movimentando a economia até o final do ano. Vamos falar agora sobre futebol. O Brasil de Pelotas foi goleado em casa no primeiro confronto das oitavas do Brasileirão Série D. A equipe agora terá a difícil missão de tirar uma desvantagem de 3 gols em Brasília para seguir na competição. O Brasil de Pelotas saiu em desvantagem nas oitavas de final do Brasileirão Série D. O Chavante foi goleado pelo Brasiliense por 4-1 neste domingo no Bento Freitas. A partida começou equilibrada, com tentativas de ataque para os dois lados. Aos 4 minutos, Pizzi obrigou o goleiro Matheus Kaiser a sair para afastar. A resposta do Brasiliense veio em seguida com falta perigosa. Mas aos 24 minutos, bate e rebate dentro da área e Joãozinho abriu o placar para o Jacaré. O segundo gol veio aos 43 com mais uma falha da defesa do Brasil. Gui Mendes ficou cara a cara com o goleiro e não desperdiçou. Com o intervalo da partida, o Chavante melhorou. Logo aos 2 minutos, Rafael cruzou e o goleiro Matheus afastou. Mas foi com os pés de Tobinha que a rede balançou. Aos 31 minutos, escanteio cobrado e a bola sobra livre para o Brasiliense marcar o terceiro gol. Aos 34 minutos, escanteio para o Brasil e foi a vez de Léo Santos marcar e diminuir. Mas aos 50 minutos, Gabriel Pedra acertou um chutaço de fora da área e fechou a conta. Brasil de Pelotas 1, Brasiliense 4. O Chavante precisa vencer em Brasília por 4 gols para avançar na competição. Uma diferença de 3 gols leva a decisão aos pênaltis. O jogo de volta acontece neste domingo às 15h30 na Boca do Jacaré. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta segunda-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigado pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.